Está começando mais um programa Hora Extra e nesta edição você confere as seguintes notícias. Conferência Internacional discute a atuação da mulher na carreira jurídica. Abordagem terapêutica da constelação familiar chega ao Judiciário Trabalhista. E no bloco de entrevistas, o psicólogo Leonardo Faria explica o que é a inteligência emocional e como ela pode ajudar na carreira. Hora Extra está começando agora. Em conferência internacional realizada em Goiânia, as mulheres de carreira jurídica discutiram a participação feminina no poder judiciário e formas de reduzir a desigualdade de gênero que também afeta a justiça. As marcas da desigualdade e da violência contra as mulheres estão no nosso dia a dia. Além de serem diariamente vítimas de agressão, assédio e feminicídio, elas também sofrem no ambiente de trabalho e possuem menor representatividade na política. Diante desse quadro, pesquisadoras, ativistas e juristas do mundo todo têm se reunido cada vez mais para pensarem juntas em como enfrentar estes desafios. Em um desses encontros, promovido em Goiânia pela Federação Internacional de Mulheres de Carreiras Jurídicas, debateu-se a desigualdade de gênero no judiciário. Pesquisas recentes demonstram que ainda prevalece uma jurisprudência patriarcal que repete estereótipos de gênero e reforça padrões desiguais. O evento, a Conferência Internacional, é da Federação Internacional, que é presidida pela querida doutora Osvalda, aqui presente, que também é embaixadora de Moçambique em Angola. Então, estamos muito bem representados na data de hoje. E para o Brasil, é muito significativo sediar esse evento neste momento histórico da nossa democracia. Então, para nós, é muito importante, nós de Goiás, particularmente, estarmos no centro dessas discussões, desse temário brilhante escolhido pela FIT sobre a construção dos direitos humanos das meninas e das mulheres no mundo. A mulher é tão ser humano quanto o homem. Ela goza e deve gozar de iguais direitos que os homens. Ela deve ser respeitada e deve ser considerada. Então, nós, mulheres juristas, que temos um pouco mais de saber sobre os direitos, decidimos promover o Estatuto da Mulher no mundo. Portanto, há muitos países, há muitos estados em que as mulheres já conhecem alguma liberdade, já conhecem melhores condições de vida. Mas também existem muitos países em que as mulheres ainda sofrem muito, elas não têm a dignidade humana. Então, esta organização, que é de juristas, ela se dedica ao estudo destas situações e tentar ajudar o mundo a ultrapassar estes problemas da discriminação e da violência contra a mulher. Estar aqui presente com mulheres do mundo inteiro e verificar que a mulher, ela deixou de ser dona de casa, não deixou de ser dona de casa, né? Mas ocupar os espaços de poder, participar de uma conferência, se dá o direito de melhorar o seu conteúdo profissional, né? E participar de uma conferência dessa magnitude é tudo de bom. Por que é tão importante falar sobre igualdade de gênero? Em um país como o Brasil, em que as mulheres representam a maioria da população, elas ainda recebem menores salários e ocupam posições de menos prestígio. No judiciário, esse contexto não é tão diferente. Estamos aqui hoje no plenário do Tribunal de Justiça de Goiás, em Goiânia, para acompanhar a conferência internacional promovida pela Associação Brasileira de Mulheres de Carreiras Jurídicas sobre a igualdade de gênero. O Judiciário Trabalhista hoje eu vejo como expoente na colocação das mulheres. Vemos também em diversas outras áreas da sociedade que, embora as mulheres estejam ocupando seus papéis, ainda há diferença de remuneração. Vemos ainda que mulheres deixam de assumir postos mais elevados, de maior complexidade, de maior responsabilidade, por questões familiares, e nós precisamos melhorar essas situações, uma rede de apoio para que as mulheres possam exercer o papel que ela é capaz de exercer. É preciso lembrar também que a desigualdade de gênero deve ser abordada de forma interseccional, ou seja, levando-se em conta outras categorias como raça e classe.
Afinal, são as mulheres negras e pobres as mais invisibilizadas ao longo da história. Para a filósofa estadunidense Angela Davis, que é referência mundial no ativismo feminista, devemos zelar para que todas as mulheres sejam respeitadas e tenham mais reconhecimento em todas as esferas da sociedade. Lá no nosso estado, como em todo o Brasil, a luta é grande. Nós ainda temos muito que conquistar, mas nós temos uma união lá. No nosso meio, tanto na OAB quanto na ABMCJ, nós temos diversidades de gêneros e as aceitamos com toda a normalidade possível. Mas ainda há, sim, restrições. Não é? Há pessoas que não aceitam essa realidade, essa abertura, essa aceitação do diferente. Não é? Mas nós vemos com muito amor. Sempre existe possibilidade de reconciliação, até mesmo numa disputa judicial complexa. Essa é a proposta da abordagem terapêutica da constelação familiar, que começa a germinar frutos na Justiça do Trabalho. Seu celularzinho, disfarçando. Parece um teatro, mas quem comanda a cena é a juíza Wanda Lúcia Ramos. Voluntários são escolhidos entre os presentes e representam os envolvidos em um conflito qualquer. As possíveis soluções ou alternativas para o problema surgem na encenação. Ali, os sentimentos são verdadeiros e fazem com que os envolvidos na história tenham vontade de se distanciar do enfrentamento. Esta é a constelação familiar, uma terapia alternativa que está ganhando espaço nos tribunais e que lida com a reconciliação. A constelação familiar aborda as causas raízes, as causas inconscientes, não ditas dos conflitos. Nas constelações se trata de perceber o que não é dito. Né? Nas constelações, por exemplo, quando a gente aborda as constelações dentro de uma sala de audiência, a gente exerce e executa uma escuta ativa, de forma que aquilo que não é dito venha à luz. A juíza explica que a constelação permite enxergar o outro de uma forma diferenciada, entendendo suas dores e dúvidas. E esta ajuda vai além do processo judicial. Para ela, a constelação pode ajudar a resolver as ações que por aqui chegam. Na Justiça do Trabalho a gente lida com desequilíbrios, mas também vem questões que aí de fundo emocional na órbita de vínculos dos seus sistemas, onde exclusões e distúrbios de ordem causam mágoas que são às vezes projetadas em pessoas que não são aquelas originais que causaram. A psicóloga Ana Beatriz explica os efeitos da constelação. A constelação familiar viabiliza que a pessoa enxergue algo que anteriormente estava oculto para ela. E aí, a partir de então, ela tem possibilidade de mudar a sua postura em relação à situação que ela colocou. Isso é uma grande vantagem, né? Porque depois que a gente consegue ver e tomar consciência do que está fora de ordem, a gente consegue adotar uma postura de reorganizar e caminhar no sentido de uma solução. Este é um projeto piloto do TRT da 18ª região. E a ideia para o futuro é aplicar esta metodologia nos casos que chegam ao tribunal. No próximo bloco, o professor e psicólogo Leonardo Faria explica o que é a inteligência emocional e como ela pode ajudar na carreira. Voltamos a seguir. Até há pouco tempo achávamos que era difícil para o ser humano fazer contas complexas e ter um raciocínio superestruturado para entender teorias complexas. Mas com a chegada da inteligência artificial, da computação quântica, tudo isso ficou muito fácil porque você tem um suporte. Agora, algo que a máquina não consegue fazer é entender sentimentos, perceber o outro, e isso hoje é mais difícil. Estamos falando da inteligência emocional fundamental para o crescimento na carreira. É possível desenvolver a inteligência emocional?
O psicólogo e professor Leonardo Faria fala sobre esse tema que desperta tanto interesse no mundo corporativo. Seja bem-vindo à Hora Extra, professor. Eu que agradeço e acredito que vai ser um ótimo papo para a gente esclarecer todas essas dúvidas. Com certeza. Não é a inteligência artificial que destrói carreiras, é emocional. Partindo dessa máxima, defendida hoje por muitos estudiosos do assunto, o que é a inteligência emocional e como ela pode ajudar o profissional em sua carreira, professor? Bom, Fabiola, a inteligência emocional é a capacidade que um ser humano tem de poder conhecer as suas emoções e as emoções do outro. A inteligência emocional também é chamada por neurocientistas e neuropsicólogos de cognição social, que é um termo mais técnico, mais utilizado por essa comunidade técnica científica. E é tão interessante e tão importante conhecer esse tema, porque através da inteligência emocional, a pessoa ela consegue entender as próprias emoções, as emoções do outro, estabelecer uma melhor empatia, saber automonitorar nos seus próprios comportamentos, saber trabalhar também a automotivação. Então, um profissional que sabe lidar com as próprias emoções e as emoções do outro, a chance dele poder ter um maior sucesso nas suas carreiras é muito maior do que aquele que não consegue fazer isso. Com certeza, professor. Estamos sendo forçados a mais mudanças do que nunca na história da humanidade. A velocidade do crescimento tecnológico força o nosso cérebro também a reagir mais rápido. A inteligência emocional pode nos ajudar nesse processo a conseguirmos estar mais focados diante do excesso de informação que vem para a gente hoje? Com certeza, a inteligência emocional ela não trabalha separada de outras funções mentais que nós temos. Então, nesse caso, ela processa informações continuamente com o raciocínio, com a atenção, com a memória. E hoje, nesse mundo que nós vivemos atualmente, o excesso de informações faz que nós, muitas das vezes, tomamos decisões de formas equivocadas, até porque uma informação, quando ela chega para nós, ela é processada com base em informações anteriores que nós tínhamos. E, nesse caso, a inteligência emocional, ela faz com que nós analisamos e tomamos decisões melhores. Isso a nível de família, a parte acadêmica, a parte profissional também. Então, ter uma consciência maior das suas próprias emoções, das emoções do outro e também entender que tipo de informação que está vindo do meio faz com que nós tenhamos uma melhor adaptação. Afinal, é preciso ter inteligência emocional para saber focar e eleger prioridades, né, professor? Exatamente. A nossa vida ela é mapeada por necessidades. Então, nós, ao interagir tanto na família, tanto no trabalho, tanto na escola, em todas as áreas da nossa vida, nós acabamos por eleger determinadas metas, eleger determinados objetivos, e esses objetivos, essas metas, eles têm a ver com aquilo que nós precisamos naquele determinado momento. Um ponto muito importante é que nós temos que ter uma consciência dessas informações que chega para a inteligência emocional, a fim que nós, ao lidar com uma situação que nós não tenhamos condição emocional naquele momento, uma situação que gera frustração, que nós possamos agir de uma maneira mais adaptativa, reconhecendo onde foi que nós erramos, o que nós fizemos em passos anteriores para que a partir dali nós elegemos outras prioridades a fim de conseguir ter sucesso. Uma pessoa que não sabe lidar com a própria emoção, ele costuma agir com uma baixa tolerância à frustração, ele costuma agir com violência, com agressividade. E essa agressividade, essa violência, essa baixa tolerância à frustração, muitas das vezes ele pode vir de uma maneira passiva, de uma maneira camuflada, através de alguns dizeres, de comentários que são permeados aí por uma questão sarcástica. Isso atrapalha muito um profissional que tem que lidar muitas das vezes com várias demandas e a partir do momento que ele recebe ali uma ordem, um pedido, ele não sabe lidar com aquilo, ele pode agir de uma maneira a estar prejudicando o contato com o outro e o seu próprio trabalho. Com certeza, num ambiente de trabalho se torna mais difícil, né? Professor, nós vamos agora à pergunta da Lídia Neves, que é jornalista. Tem uma pergunta para fazer, a Hora Extra. Olá, Leonardo. O senhor trabalha com avaliação neuropsicológica. Eu queria saber o que é avaliado nesse procedimento e de que forma isso pode ajudar o profissional no seu dia a dia. Ótima pergunta da Lídia. A avaliação neuropsicológica é um exame feito por um profissional da psicologia que é especialista em neuropsicologia. Nesse caso, essa avaliação ela procura avaliar as questões relacionadas a raciocínio,
memória, atenção, linguagem, percepção visual e afetividade. A avaliação neuropsicológica ela consegue entender o potencial humano quanto à sua capacidade de raciocinar mediante informação verbal, informação de caráter de percepção visual e, relacionada a essas informações, ver de que forma que essa pessoa lida com as características de personalidade que ela tem e as questões que envolvem a própria afetividade. Então, para qualquer pessoa que venha a procurar um tratamento médico na área da neurologia ou da psiquiatria, a avaliação neuropsicológica ela pode estar direcionando a conduta de uma forma melhor, de uma forma que possa buscar melhores resultados. Professor, já então vamos falar do contato do senhor, né? Para quem queira fazer essa avaliação neuropsicológica, ele deve procurar o senhor por onde? Bom, pode fazer essa avaliação através do telefone código 62 3224 2001. Ok, professor, obrigado. Professor, só mais uma perguntinha antes da gente ir para o intervalo. Há pessoas que se adaptam muito melhor do que outras às situações de estresse ou pressão. É um perfil característico de profissionais bem-sucedidos e com alto grau de inteligência emocional? Sim, essa característica ela tem a ver com a resiliência, que é a nossa capacidade de poder suportar situações que são traumáticas, situações que geram frustração e com isso a gente poder reerguer. Então, quando um profissional ele sabe lidar com situações do qual traz frustração e com isso não se abale, a capacidade de poder ter sucesso é muito maior que aquele outro. Até porque a frustração leva a gente a agir com agressividade. Então, quando um profissional ele sabe lidar com essas situações, ele direciona toda aquela carga, toda aquela energia que era para ser destrutiva para um outro caminho que gera para ele uma motivação, um empenho maior, uma análise daquilo que ele fez e que deu errado e de que forma que ele pode eleger novos comportamentos, novas metas e o principal, Fabíola, que é entender as próprias emoções. Isso é muito importante. Parar e pensar, por que eu estou sentindo dessa forma? O que aconteceu nesse momento que me levou a ficar chateado, a ficar triste ou a ficar nervoso? Muito bom. Ok, professor, agora nós vamos para um rápido intervalo. Hoje estamos conversando com o professor e psicólogo Leonardo Faria sobre a inteligência emocional e como ela pode ajudar o profissional na carreira. Não saia daí, voltamos já. Hora Extra está de volta. Hoje estamos conversando com o psicólogo e professor Leonardo Faria sobre a inteligência emocional e como ela pode ajudar as pessoas na carreira. Professor, dá para aumentar a inteligência emocional? É possível desenvolver a inteligência emocional? Bom, é possível desenvolver de um ponto de vista qualitativo, não quantitativo. O que isso quer dizer? Na medida que a pessoa começa a conhecer melhor as suas emoções, ele passa também a conhecer mais as emoções do outro. E como que nós fazemos isso? Através de um processo psicoterápico. A psicoterapia ou qualquer tipo de terapia que leva a pessoa ao autoconhecimento faz com que ele conheça melhor as suas próprias emoções. Nesse ponto de vista, a pessoa ela pode estar envolvida em vários contextos, em vários ambientes e que naquela situação especificamente gere nela uma frustração ou gere nela uma necessidade de alcançar uma meta, um objetivo, ela tem muito mais bagagem de poder lidar em cima dessas finalidades. Atualmente, nós lidamos com um tipo de situação muito complicada no ambiente de trabalho, que seria o assédio moral, sexual. As pessoas, né, tendo inteligência emocional nesse ambiente de trabalho, isso pode ser evitado com mais facilidade? Sim. Quando nós estamos envolvidos numa situação onde nós convivemos com várias pessoas com perfis diferentes, necessidades diferentes, ao estar num contato com uma situação onde ela perceba que ela está sendo agredida, que ela está sendo assediada, às vezes de uma maneira até muito passiva ou muito sutil, ela sabe como buscar melhores recursos para o enfrentamento dessa situação. É importante que a gente saiba que violência a gente não combate também sendo violento com o outro. A gente tem que utilizar de princípios racionais. A gente tem que parar,
pensar e ver o que está acontecendo naquele momento e procurar os recursos disponíveis dentro de um local do trabalho, dentro de uma família, para estar resolvendo esse conflito. Então, nesse caso, ao ser assediado moralmente ou sexualmente no local de trabalho, ver quais os departamentos, quais os profissionais que podem ajudar dentro daquela seção, dentro daquela instituição. E, com certeza, procurar meios também jurídicos se esse conflito ele vier a aumentar. Então, agir nesse caso, sendo agressivo, xingando alguém, utilizando palavras de baixo calão, não vai resolver a situação, vai até piorar. Sim. Professor, agora nós vamos à pergunta do Maurício Pimentel, que é servidor público. Olá, Leonardo. Existe alguma correlação entre coeficiente de inteligência e coeficiente emocional? Bom, Maurício, tem uma relação sim. A nossa capacidade de pensar, ela é monitorada pelo nosso lobo frontal, que é essa parte da frente do nosso cérebro. Então, nessa parte do cérebro, a gente tem a capacidade de poder analisar, regular, organizar e planejar as nossas ações. Essa área ela é ligada diretamente com uma outra área do cérebro que é chamada também de sistema límbico. Então, o sistema límbico ele é um regulador das emoções. Então, na medida em que nós temos a capacidade de poder processar informações para tomar decisão, isso passa por um filtro emocional também, que as nossas decisões elas são tomadas a fim de que nós possamos ter recompensas, prazeres, sucessos. E isso tem a ver também com as nossas emoções. Quando a pessoa busca tomar decisão baseada em sofrimento, isso é sinal que algo está errado. É como se estivesse tendo um processamento de informação no lobo frontal que não está coerente com o sistema límbico. Então, ter um coeficiente intelectual que possa processar melhores informações, naturalmente vai fazer com que essa pessoa também tenha uma regulação emocional melhor. Muito bom. Professor, além da capacidade técnica, as empresas hoje estão avaliando a capacidade emocional das pessoas que vão contratar. Quais habilidades são consideradas numa contratação hoje? Bom, Fabiola, isso tem a ver com o tipo de cargo que essa pessoa vai ocupar. Então, se for um cargo do qual ela tem que ter chefia, comando, tomada de decisão, naturalmente essa pessoa tem que ter uma boa inteligência emocional, ela tem que ter uma capacidade de estabelecer uma dominância, mas é uma dominância que ela não seja agressiva, mas uma dominância que faça com que ela fale o não, faz com que ela afaga aquele funcionário que precisa de uma ajuda em determinado momento, sem que com isso deixe dominar pelas suas emoções negativas. Por outro lado, há outras funções que exigem dela uma análise, exigem dela uma reflexão, do qual ela não tem um contato direto com o público, mas que ela tenha que ser muito focada nos seus objetivos, muito focada nas suas metas. Então, para cada cargo, você tem uma capacidade intelectual e uma capacidade emocional que é esperada. Há cargos, por exemplo, que se a pessoa ela for muito sociável, isso vai atrapalhar ela. Cargos onde a pessoa tem que exercer, por exemplo, uma análise de informações, onde ela tem que concentrar em um determinado foco, determinada meta. Por outro lado, cargos onde lida com o público, ela já tem que ter essa capacidade de socialização melhor. É interessante aqui eu também deixar bem destacado que dentro dessa questão que envolve a inteligência emocional, existe o que nós chamamos de 5 grandes fatores da personalidade, que seria 5 grandes capacidades da personalidade que se multiplica em outras 5 e que vira 25 características. Nesse caso, a capacidade de lidar com frustração, ansiedade, depressão, agressividade, socialização, tudo isso é levado em conta como se fosse uma receita de bolo, onde cada pessoa vai ter uma característica dosada bem específica. A palavra hoje seria, então, resiliência e adaptabilidade. Exato. Para resumir. Exatamente. Saber lidar com as frustrações, saber lidar com aquilo que me incomoda e que eu possa agir de uma forma a não estar agredindo e, ao mesmo tempo, adaptar a novas situações, a novas metas, a novos objetivos. Ok, professor, muito obrigada pelos importantes esclarecimentos aqui hoje sobre o assunto. Eu que agradeço e espero que a população que esteja vendo esse programa possa aprender um pouco mais, esclarecer e eu me coloco aqui à disposição para qualquer demanda. Muito obrigada. O Hora Extra fica por aqui. Hoje conversamos com o professor e psicólogo Leonardo Faria sobre a inteligência emocional e a importância dela na carreira do profissional.
Obrigada por sua atenção e não deixe de acompanhar mais notícias do TRT de Goiás pelas redes sociais, pela rádio web. Até a próxima semana.